Nesta noite de Natal não temos nada, começou o velho. Mas, em outras partes do mundo, sem dúvida, há pessoas que têm muito mais do que precisam. Afinal, o que é suficiente? Entre o meu povo, as perguntas costumam ser respondidas com histórias. Há muitos e muitos anos, durante a guerra, uma pequena fazenda na Hungria foi invadida 3 vezes por 3 exércitos diferentes. Faltavam 3 dias para o Natal, um inverno tenebroso, quando chegou mais um exército e arrastou todos os que restavam para os campos de trabalho forçados. Eles foram levados marchando até a fronteira e ali deixados sem sapatos ou agasalhos. Por um milagre, uma das velhas conseguiu escapar e se esconder na floresta. Assustada e aflita, ela perambulou por horas intermináveis pela mata, tentando ficar negra como os troncos de árvores queimados num instante e no outro ficar branca como a neve. Ao seu redor, apenas a luz das estrelas e o barulho da neve caindo sobre as árvores. Até que ela encontrou um barracão desses usados por caçadores. Encontrando-o vazio, ela entrou e se deixou cair ao chão aliviada. Foram poucos os momentos até ela perceber que não estava sozinha. Ali naquela cabana, na penumbra, havia alguém. Era um homem muito velho, cujos olhos estavam cheios de medo. Mas logo ela percebeu que ele não era seu inimigo. E ele também percebeu que ela não era sua inimiga. Na verdade, os dois eram mais esquisitos do que assustadores. Ela usava calças de homem, curtas demais, um casaco ao qual faltava uma das mangas, e na cabeça um avental enrolado para proteger do frio. Quanto ao homem, suas orelhas eram de abano, e o cabelo se resumia a 2 tufos brancos. As calças eram como 2 balões com os gravetinhos de perna dentro delas. Seu cinto era tão grande que dava 2 voltas na cintura. Ali ficaram sentados, 2 estranhos, sem nada de seu, privados de tudo, apenas com as batidas do próprio coração. Ali estavam eles, 2 refugiados atentos para ver se ouviam passos na neve, 2 criaturas prontas para fugir no instante necessário. E juntos, carregavam toda essa mágoa numa noite belíssima, na qual em toda parte estariam celebrando ao seu próprio modo o apogeu do Natal e a volta da luz abençoada ao mundo. Estava claro pelo jeito de falar do homem que ele tinha muito mais instrução que a mulher. Mesmo assim, ela ficou grata quando afinal ele disse: "Deixe-me contar uma história para passar a noite." Ah, uma história, algo conhecido. Na época em que viviam, nada, mas absolutamente nada fazia sentido. Já uma simples história, isso ela poderia compreender. Eis a história que ele narrou. Uma história que conferiu significado à pergunta: o que é suficiente? E tornou aquela noite diferente de qualquer instante do passado ou do futuro. Era uma vez, há muito tempo, na época em que nossos abençoados avós ainda viviam, uma moça pobre, porém linda, que era casada com um rapaz pobre e igualmente bonito. Estava chegando a época natalina, quando é costume a troca de presentes. Os jovens enfrentavam grande falta de dinheiro, pois uma guerra que estava há muito tempo acontecendo acabava de esmorecer. Todos os carneiros haviam sido abatidos. Sem carneiro, não havia lã nenhuma para fazer fio. Sem fio, não havia como tecer. Sem tear, não havia tecido. E, portanto, nenhum traje de inverno para proteger as pessoas. Quando podiam, as pessoas retalhavam 2 pares de sapato e transformavam em um único par de dar dó. Todo mundo usava todos os suéteres e coletes esfarrapados que tinham um sobre o outro, dando a impressão de que as pessoas eram barrigudas, quando na verdade elas eram extremamente magras. Então, como costumava acontecer quando a pior parte da guerra passou, as pessoas começaram a se esgueirar de volta ao que restava de suas casas. Como o cachorro que conhece seu próprio território, as pessoas voltavam para ficar, apesar das condições de penúria. Algumas das lavradoras começaram a consertar arados, outras cortavam e sacudiam as plantas mortas à procura de sementes. O alfaiate implorava por alguns retalhos de pano para começar a costurar de novo e vendia nas ruas seus coletes e casacos feitos de retalho. O padeiro moía à mão qualquer grão que pudesse se cultivar em vasos quebrados na janela. E depois moldava habilmente pãezinhos minúsculos que vendia na frente de sua casa.
E aos poucos, pessoas com mente voltadas para o comércio começaram a conseguir um pequeno sustento com a venda de pequenas ninharias, enquanto agradeciam pelo fato de que, por maior que fossem os males da guerra, ela não havia conseguido apagar o sol. E assim seguia a vida na aldeia. Embora sem abundância, por toda parte ressurgiam os sinais mais simples da vida nova, e as pessoas tomavam enorme cuidado para proteger tudo que fosse frágil ou jovem. Era assim que viviam a linda moça e o belo rapaz. Embora tivessem perdido muito com a guerra, eles ainda possuíam 2 bens de valor. O rapaz havia conseguido não se desfazer do relógio de bolso do seu avô e sentia orgulho em informar as horas a quem lhe perguntassem. E a moça, apesar de mal nutrida há meses, ainda tinha uma longa e bela cabeleira que, quando ela soltava, tocava o chão em toda a sua volta, cobrindo-a como um manto de pele mais valiosa. E assim, ricos desta forma simples, o jovem casal levava a vida, tentando ganhar alguns centavos com a venda de um eventual pequeno nabo ou de uma maçã de inverno. Velas de trapos e óleos estavam acesas nas vitrines da cidade inteira para o Natal. A noite chegava mais cedo, ficava mais tempo e a neve caía veloz. A moça queria tanto dar um presente de Natal ao marido, um presente grande, brilhante, lindo. Porém, quando procurou nos bolsos, só encontrou alguns poucos centavos. E enquanto encarava a difícil situação em que estava, ela conseguiu se deixar chorar em silêncio. Percebeu que as lágrimas não a ajudariam se ainda quisesse encontrar um presente para o marido. Por isso, secou o rosto e arquitetou um plano. Vestiu seu casaco surrado e calçou 2 pares de luvas, cada uma com dedos diferentes faltando. Saiu correndo pela porta e pela rua lamacenta. Passou por todas as lojinhas com pouquíssima mercadoria nas vitrines. Nada mais importava, porque agora ela tinha em mente um presente. Um presente especial para o marido, que trabalhava tanto tempo e com tanto afinco para tão pouco conseguir trazer para casa. Passou por pilhas de entulho, por escadas sem casas e desceu por um beco estreito até entrar num prédio sombrio. Subiu 3 lances de escada correndo, a essa altura já sem fôlego e praticamente sem força suficiente para bater a porta. Madame Sophie atendeu, usando um cachecol desprezível comido de traças em volta do pescoço. Seu cabelo era laranja e arrepiado por toda a volta da cabeça. Suas sobrancelhas eram como escovas cheias de fuligem. Ela era, sem dúvida, a velha mais estranha que já pisou na superfície da terra. Ela, que antes da guerra estava acostumada a fazer finas perucas para mulheres e homens ricos, estava agora reduzida a viver num apartamento de um único cômodo e sem aquecedor. Os olhos de Madame Sophie cintilaram. Ah, você veio vender seu cabelo? Ela e a moça barganharam por muito tempo até que afinal chegassem a um acordo. A moça sentou na cadeira de madeira e Madame Sophie ergueu uma de suas pesadas tranças para iluminá-la. Ela brilhava como seda. Com tesouras que pareciam ser do tamanho de enormes mandíbulas de ferro, Madame Sophie cortou os esplêndidos cachos da moça em 3 grandes tesouradas. As lindas madeixas caíram no chão e as lágrimas cintilantes da moça a acompanharam. Madame Sophie, como se fosse um roedor voraz, juntou o cabelo cortado. "Tome seu dinheiro!" rosnou a velha. Ela pôs umas moedas na mão da moça, empurrou-a para o corredor e bateu a porta. E ponto final. Apesar de passar por tamanha tortura, a moça era guiada por sua visão interior. E seus olhos voltaram a se iluminar de entusiasmo. Correu pela rua até um homem que vendia correntes prateadas para relógios feitas de chumbo. Eram usadas, mas com certeza mais elegantes do que um barbante comum. Ela lhe deu os centavos que tinha antes e os que ganhou com a venda do seu lindo cabelo. E com mãos imundas, ele lhe entregou uma corrente para relógio. Ah, como de repente ela se encheu de alegria por ter um presente para dar ao seu amado, pois praticamente correu para casa como se os pés mal tocassem ao chão, como se fosse um anjo que ela, em outro lugar, em outra época, poderia de certo ter sido. Enquanto isso, o marido estava ocupado com seu próprio esforço para encontrar um presente para sua querida mulher. O que poderia ser? Qual o presente certo? Um comerciante lhe empurrou uma batata murcha. Não, isso não serviria.
Outro exibiu uma echarpe que, embora estivesse surrada, tinha uma cor bonita. Mas não. Ela esconderia seus cachos maravilhosos e ele adorava tanto ver sua cabeleira com reflexos de rubi e ouro. Na esquina seguinte, onde ventava muito, mais um mascate exibia nas palmas das mãos 2 presilhas simples e sem graça. Uma era perfeita, a outra faltava um dente. O rapaz soube que havia encontrado o presente perfeito. 12 centavos por esse par de presilhas, sugeriu o vendedor. Mas eu não tenho 12 centavos, disse o rapaz. Bem, o que é que você tem? E assim começaram a pechinchar. Enquanto isso, no minúsculo quarto alugado, a jovem molhou o cabelo com um pouquinho de água e forçou a formar ondinhas em volta do rosto. Sentou-se então para esperar o marido. Que ele ainda me ache bonita, sussurrava ela numa oração silenciosa. Logo ela ouviu seus passos na escada. Ele entrou apressado, pobre criatura, magro como um poste, com o nariz vermelho, os dedos congelados, mas com toda a disposição e esperança de um recém-nascido. E ali na soleira, ele parou petrificado, olhando perplexo para a mulher. Ai, meu querido, você não gostou do meu cabelo novo? Ai, você não gostou? Pelo amor de Deus, diga alguma coisa. Para dizer a verdade, eu cortei para conseguir algo de bom para você. Por favor, diga alguma coisa, meu amor. O rapaz estava dilacerado, entre a dor e o riso, mas afinal, o humor tomou conta. Minha querida, disse ele, dando-lhe um abraço. Aqui está o seu presente de Natal. Do bolso ele tirou as presilhas. Por um instante o rosto dela se iluminou. Depois todas as suas feições se entristeceram e ela irrompeu em lágrimas, praticamente uivando de dor. Meu amor, ele a consolava. Seu cabelo vai voltar a crescer um dia e essas presilhas ficaram maravilhosas. Não vamos nos entristecer. Está bem então, controlou-se ela. Sua felicidade voltou quando ela mostrou o presente que tinha para ele. E este aqui é o seu presente, meu marido. Na palma de sua mão estava a corrente para relógios, nua. Seu presente obtido com tanto sacrifício para ele. Ai, começou a ficar nervoso. Começou a andar de um lado para o outro da sala. Você sabe que eu vendi o meu relógio para comprar o seu presente de Natal? Você vendeu? Vendeu? Vendi! Gritou ele. Eles se abraçaram, riram e choraram juntos, fazendo promessas mútuas de que o futuro seria melhor sem dúvida. Era só esperar para ver. Pois vejam só, embora haja quem possa dizer que esses 2 jovens foram tolos e imprudentes, eles eram de fato como os reis magos que procuravam o Messias. Mesmo que os reis magos, com as melhores das intenções, trouxessem presentes de ouro, incenso e mirra, no fundo, aquilo que eles traziam no coração era o que tinha de mais valor, seu desejo e sua devoção. E o jovem casal, neste caso, como os reis magos, também foram sábios, pois deram o mais precioso de todos os presentes possíveis. Deram seu amor verdadeiro um ao outro. E ele foi suficiente. E com essas palavras, o velho, que era pouco mais que um punhado de ossos, terminou sua história. Ali, na cabana, suas palavras tornaram menos sós e menos temerosos a solidão e o medo que cada um deles sentia. Não porque o motivo do medo tivesse como que por mágica sido eliminado, já que isso não havia acontecido, mas porque a história lhes proporcionou força. Essa história também te trouxe força? O velho e a velha ficaram por um tempo ali naquela cabana sentados, mas logo se separaram. Eles chegaram ao comum acordo que seria mais seguro que cada um seguisse seu caminho, tentando se esconder do inimigo. Mas antes de se separarem, eles fizeram um acordo de que a velha guardasse muito bem essa história e que ela compartilhasse essa história para além daquela cabana, para além daquele bosque, para além daquele povoado. E é isso que eu te peço agora também, que você compartilhe essa história, que você fortaleça outros corações nessa noite e nesse dia especial ou nesse final de ano. Se você gostou, comente aqui.